Cada vez mais informações estão vindo à tona, expondo o verdadeiro plano que os Estados Unidos e Israel têm para Gaza. E isso não tem nada a ver com paz. Eles não querem dar direitos iguais aos palestinos. E, com certeza, não querem que os palestinos tenham seu próprio Estado. E esse plano envolve o ZEUA, dividindo Gaza em duas partes. Uma metade ficará sob supervisão do ZEUA. Será reconstruída e, basicamente, não haverá palestinos lá. E Trump vai construir imóveis de luxo nessa área. E então, na outra metade de Gaza, os palestinos ficaram presos nos escombros. Eles não poderão reconstruir suas casas. E a estratégia é criar tanto sofrimento que eles aceitem a chamada realocação voluntária. E esse plano também está intimamente ligado à tentativa dos Estados Unidos de criar uma nova rota comercial e infraestrutura econômica para conectar a Índia ao Golfo Pérsico, para Israel e para a Europa, usando isso como uma alternativa à China, tentando enfraquecer a China na nova Guerra Fria e se opondo ao projeto global de infraestrutura da China, a iniciativa do Cinturão e Rota. Então, isso não é só sobre Gaza, não é só sobre a Palestina, é sobre um plano geopolítico maior sendo elaborado pelo ZEUA. Sério? Tudo isso foi claramente detalhado em uma série de relatórios que vou analisar hoje. Agora, primeiro, preciso falar sobre o chamado cessar-fogo, que entrou em vigor em outubro. Isso não é um cessar-fogo de verdade. Com o apoio do ZEUA, Israel violou o cessar-fogo milhares de vezes. A mídia estatal britânica, a BBC, investigou e descobriu que Israel destruiu mais de 1.500 prédios em Gaza no primeiro mês do chamado cessar-fogo. A BBC publicou imagens de satélite que mostram como estavam as áreas em Gaza quando o chamado cessar-fogo entrou em vigor. E dá para ver que havia vários prédios e casas e todos foram destruídos. E o que restou foi só escombra. Isso não é coincidência. Isso faz parte da estratégia dos Estados Unidos e de Israel para colonizar Gaza. Isso nunca foi sobre os reféns. A gente ouvia a propaganda o tempo todo do regime israelense e de Washington dizendo que assim que os reféns em Gaza fossem libertados, a guerra acabaria. Pois bem, os reféns foram libertados em outubro e mesmo assim Israel continuou bombardeando Gaza. E não só Gaza, Israel também está bombardeando o sul do Líbano. Para Israel, o cessar-fogo não existe. A administração Trump e o governo do ZEUA intermediou esse falso chamado cessar-fogo como uma cobertura diplomática, enquanto os ZEUA ajudam Israel a continuar travando essa guerra colonial. Enquanto isso, as Nações Unidas relataram abertamente que Israel está violando o cessar-fogo e rejeitando constantemente pedidos de ajuda. Ou seja, Israel não está permitindo que a maior parte da ajuda entre em Gaza. E isso depois de Israel ter destruído 83% dos prédios em Gaza. Então, o ZEUA e Israel não estão permitindo que os palestinos reconstruam suas casas. Eles estão presos, sem teto, porque a estratégia é tornar a vida dos palestinos tão horrível que eles voluntariamente, entre aspas, vão embora para que o ZEUA e Israel possam colonizar toda a terra deles. Donald Trump admitiu isso há alguns meses, em uma reunião com Benjamin Netanyahu na Casa Branca. Trump declarou abertamente que o plano dos Estados Unidos é tomar e possuir Gaza, colonialismo escancarado. Então, como Donald Trump planeja assumir o controle e se apropriar de Gaza? Bem, o principal jornal do Reino Unido, The Guardian, teve acesso ao ZEUA, documentos militares que revelam um plano real dos Estados Unidos e Israel para colonizar Gaza. O que estou mostrando aqui é um mapa que ilustra o plano de dividir Gaza. Colonizar Gaza lentamente e eventualmente tomar posse de todo o território. A zona verde será controlada pelo ZEUA, e Israel, de novo, basicamente não haverá palestinos lá. E a zona vermelha é a prisão a céu aberto, onde os palestinos estão presos. Isso representa cerca de metade do território de Gaza antes da guerra. Então, o ZEUA e Israel estão apertando o laço em torno do pescoço do povo palestino. Eles estão restringindo o tamanho da prisão em que eles estão presos. Agora, cerca de 2 milhões de palestinos em Gaza. Já era uma das áreas mais densamente povoadas do planeta. Agora ficará ainda mais densamente povoado, à medida que o ZEUA, Israel divide suas terras. E, mais uma vez, estes são palestinos vivendo em tendas. Eles não têm casas porque elas foram destruídas pelo ZEUA. E Israel
E para supervisionar essa chamada Zona Verde, essa área colonial administrada pelo ZEUA, o plano do governo Trump é criar uma chamada Força Internacional de Estabilização, ou FE. E para fazer parecer que esse plano é supostamente multilateral e internacional, quando na verdade é um plano dos estados, feito para servir aos interesses do governo dos Estados Unidos. A administração Trump está terceirizando o trabalho sujo para os vassalos europeus de Washington. Então, os EUA elaboraram planos para que forças militares europeias administrem essa área colonial, a Zona Verde, na Gaza ocupada. Isso inclui soldados do Reino Unido, França, Alemanha, Holanda e países nórdicos. E a Itália também se ofereceu para enviar tropas para esse enclave colonial. Agora, o fato de os EUA estarem chamando esse enclave colonial de suposta Zona Verde é bastante incrível se você se lembra da Guerra do Iraque. Então, depois que os EUA invadiram o Iraque em uma guerra de agressão flagrantemente ilegal em 2003, os EA derrubaram o governo iraquiano, os EUA desbatificaram o governo, demitindo funcionários públicos e qualquer um que realmente soubesse como administrar o governo, demitindo oficiais militares, e os Estados Unidos criaram um novo regime fantoche. E os Estados Unidos? As forças de ocupação estavam baseadas em uma pequena área na capital iraquiana, Bagdá. Essa área era chamada de Zona Verde. Era uma pequena bolha onde os EA, ocupantes e seus fantoches iraquianos fingiam governar os assuntos do Iraque sob a ocupação. Ocupação militar do Zelá. Enquanto isso, o resto do país estava em caos. Havia combates constantes acontecendo. E toda vez que os EUA, as forças saíam da Zona Verde, eram imediatamente atacadas por força de resistência local, porque eles não queriam que os Estados Unidos, colonizadores, continuassem ocupando o país deles. Então, o mesmo modelo que o Império dos EUA usou durante sua ocupação colonial do Iraque é o que Washington agora planeja repetir para esse enclave colonial em Gaza, basicamente sem palestinos. De novo, eu preciso repetir isso. Os palestinos vão ficar presos na Zona Vermelha, sem reconstrução, vivendo em meio aos escombros. Enquanto os EUA administram a Zona Verde e têm planos para beneficiar empresas dos EUA, corporações. Isso me leva a outro documento bombástico que foi obtido pelo Washington Post e que revela que os EUA têm um plano de chamada realocação voluntária dos palestinos presos no que agora chamam de Zona Vermelha, vivendo em meio aos escombros. Eles querem expulsar esses palestinos, então o primeiro passo é criar a Zona Verde e colonizar esse território, que corresponde a mais ou menos metade de Gaza, e depois, eventualmente, expulsar os palestinos e controlar toda a Gaza. Colonizar toda a Gaza. Esse projeto colonial, que foi desenvolvido para o governo Trump, foi supervisionado pelas forças por trás da chamada Fundação Humanitária de Gaza, que era esse grupo criado pelos Estados Unidos e Israel. Eles se recusaram a permitir que as Nações Unidas administrassem ajuda para Gaza. Então, isso era uma espécie de testa de ferro colonial de Washington. E outro grupo que esteve envolvido na elaboração desse plano colonial foi o Boston Consulting Group. E, aliás, você consegue adivinhar quem começou a carreira trabalhando no Boston Consulting Group? Ninguém menos que Benjamin Netanyahu, o líder do regime israelense. Aliás, Netanyahu foi criado nos Estados Unidos. Ele é americano. Ele foi cidadão do Ziwar 2 vezes. Ele renunciou à cidadania americana. Ele abriu mão da cidadania americana para se tornar um político israelense, mas passou seus anos mais formativos nos Estados. Ele fez o ensino médio e a faculdade nos Estados Unidos. Ele estudou administração no MIT, não ciências. Ele estudou administração no MIT. E depois disso, conseguiu um emprego no Boston Consulting Group. E enquanto estava lá, Netanyahu trabalhou com Mitt Romney, o político republicano que foi o candidato republicano. José Wah, candidato à presidência em 2012. Netanyahu tem sido amigo próximo desses políticos de direita dos Estados Unidos durante toda a sua vida adulta. E além disso, Netanyahu é amigo de longa data, de décadas, de Donald Trump. Então, vamos dar uma olhada nesse plano colonial para Gaza, criado pelo Boston Consulting Group, o primeiro empregador de Netanyahu, para o governo Trump. Ele se chama Great Trust. E GREAT significa Gaza Reconstruction, Economic Acceleration and Transformation of Gaza. O subtítulo é De um proxy iraniano demolido a um próspero aliado abraâmico. O que esse projeto demonstra de forma muito clara é que os EUA querem transformar Gaza em um posto colonial para que os EUA possam manter o controle sobre toda a Ásia Ocidental, o chamado Oriente Médio,
que é, claro, uma das regiões mais geoestratégicas do mundo. E o projeto diz muito claramente que isso faz parte da iniciativa mais ampla IMEC, a iniciativa IMC. Essa sigla significa Corredor Índia-Oriente Médio-Europa. E, essencialmente, é uma rota comercial que os Estados Unidos estão tentando criar para excluir a China do comércio internacional e, em vez disso, conectar a Índia, as monarquias do Golfo como os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, passando por Israel até o Mar Mediterrâneo e, então, seguindo para a Europa. Agora, a ideia do IMEC está sendo usada pelo ZEUA como uma alternativa à iniciativa do Cinturão e Rota que foi desenvolvida pela China. Esse é um projeto global de infraestrutura no qual a China está basicamente recriando a antiga Rota da Seda. É uma nova Rota da Seda, mas não só uma rota terrestre, também uma rota marítima, conectando toda a Eurásia e agora também conectando a África e a América Latina. E o governo do Zrar tem um medo mortal da iniciativa do Cinturão e Rota, a BI, porque essa é a infraestrutura que está sendo construída para um mundo pós-EU, um mundo além da hegemonia dos IELs, onde os Estados Unidos não têm mais a economia mais importante do mundo e grande parte do comércio global não envolve os Estados Unidos. Então, a estratégia imperial de Washington é colonizar Gaza e toda a Palestina histórica, porque Israel estará no centro disso. Do plano de Washington para o corredor Índia-Oriente Médio-Europa como uma alternativa à BRI da China. E essa será a infraestrutura do Império do Zéu, para manter a dominação sobre a Ásia Ocidental. É por isso que esse plano, desenvolvido para o governo Trump, descreve o plano de colonizar Gaza como parte de uma iniciativa mais ampla do IMEC, e enfatiza constantemente ao longo deste relatório que se trata de uma tutela liderada pelo ZEUA. Agora, eles afirmam que é multilateral porque o ZEU, o Império está usando outros regimes fantoches como o regime israelense, o regime saudita e o regime dos Emirados. Os ZEUA estão usando esses fantoches para servir aos interesses do Império do ZEUA. Império? E claro, o plano é que as corporações ocidentais lucrem com isso. O plano é promover dezenas de bilhões de dólares em investimento privado. E isso não é ajuda. É muito importante enfatizar que o governo Trump odeia a ideia de ajuda. Não, isso é investimento de empresas privadas. E o plano promete retorno financeiro, ou seja, retorno sobre o investimento ao longo de 10 anos de 324 bilhões de dólares em ativos, 37 bilhões em impostos e 24 bilhões em receita direta. É por isso que o relatório enfatiza. Há benefícios estratégicos, incluindo ganhos financeiros massivos, aceleração do IMEC, solidificação da chamada arquitetura regional abraâmica, que é o plano dos Estados Unidos, do Império, fortalecendo o ZEUA, controle na região do leste do Mediterrâneo. Eles se gabam disso, de fortalecer a hegemonia dos Estados Unidos na região e garantir para a indústria dos Estados Unidos acesso a, 3 trilhão de dólares em minerais de terras raras da região do Golfo Pérsico. Então, como eu disse, isso é colonialismo puro e simples. Este é um exemplo dos tipos de planos coloniais que os impérios europeus criaram no século XIX ou no início do século XX, como o Acordo Sykes-Picot, ou o plano colonial para dividir a África, feito pelas potências imperiais ocidentais na Conferência de Berlim de 1884. Agora, uma das partes mais absurdas desse plano colonial é que eles imaginam megaprojetos em Gaza, todos com nomes de Trump e seus aliados. Eles querem criar a Gaza Trump Riviera. Seriam resorts de padrão internacional desenvolvidos por Trump e sua família. Claro, ele lucraria com isso. É extremamente corrupto, mas não para por aí. Eles também querem criar infraestrutura com o nome dos líderes da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, ou seja, MBS, Mohammed bin Salman, e MBZ, Mohammed bin Zayed. E ainda mais absurdo do que isso, eles planejam criar uma chamada Zona de Manufatura Inteligente Elon Musk. Então, como eu disse, os ZEUA e Israel querem expulsar o maior número possível de palestinos de Gaza por meio da chamada migração voluntária. Mas para os palestinos que permanecerem, qual é o plano do ZEUA? Qual é o plano? Eles querem explorar trabalhadores palestinos mal pagos na zona industrial Elon Musk. E, como exemplo nesse projeto colonial, eles dizem que empresas americanas de veículos elétricos vão construir fábricas em Gaza para montar baterias e carros com mão de obra de baixo custo nas fábricas.
Eles fizeram questão de enfatizar o fato de que será mão de obra de baixo custo. Então, eles foram explorar os palestinos depois de roubar e colonizar suas terras. Os palestinos, o povo indígena que permanece, serão explorados como mão de obra barata para fabricar carros para empresas dos Estados Unidos, usando o gás de Gaza. Isso não é muito conhecido pelas pessoas, mas esse relatório aponta que Gaza, na verdade, tem acesso a campos de gás offshore. Israel vem tentando há anos explorar os campos de gás de Gaza. E claro, as empresas dos Estados Unidos também querem explorá-los. Então, como parte desse plano colonial, as reservas de gás natural do Gaza Marine serão usadas para abastecer fábricas de propriedade de empresas dos Estados Unidos. Empresas essas dos Estados Unidos. Assim, trabalhadores palestinos mal pagos vão fabricar carros da Tesla para o Elon Musk, por exemplo. É isso que eles estão planejando. E por mais incrivelmente cínico e revoltante que esse esquema seja, o outro lado do plano é forçar os habitantes de Gaza a realizar uma realocação voluntária, como os Estados Unidos. O Império forçou os nativos americanos a realizar a chamada realocação voluntária, colonizando-os, roubando suas terras, expulsando-os de suas terras e destruindo suas casas, que é o que o Z1 e Israel vem fazendo com os palestinos. Então, a outra parte desse plano é forçar os habitantes de Gaza a se mudarem para outro país, oferecendo a eles $5.000 por pessoa. $5.000 por pessoa como parte de um suposto pacote de realocação. Quero dizer, estamos falando de nem sequer migalhas. Estamos falando de migalha das migalhas. Não se esqueça do contexto geral desse plano colonial aqui. Estamos falando de uma previsão de retorno de $385 bilhões sobre um investimento de 100 bilhões. Eles estão falando de centenas de bilhões de dólares. E mesmo assim, estão oferecendo apenas míseros $5.000 por palestino que aceitar a chamada realocação voluntária. Embora, de novo, não seja voluntário depois que os Estados Israel destruíram sua casa. Te prende em uma prisão a céu aberto que fica cada vez menor, não permite a entrada de ajuda humanitária, não deixa você reconstruir, você está vivendo em tendas, sua vida já virou um inferno. Então isso não é realmente voluntário. Eles estão oferecendo pequenas migalhas das migalhas, $5.000 por cada palestino, para que os EA possam colonizar a terra deles com planos de lucrar centenas de bilhões de dólares. É algo tão insanamente cínico e vil e ultrajante. Esse é o tipo de coisa que não vemos desde o colonialismo europeu tradicional do século XIX. Mas, novamente, eles estão trazendo isso de volta para o século XXI.